Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês duas formas bem fáceis de nós simularmos ferrugem. Nós não vamos usar produtos especiais, reagentes ou algo assim, apenas tinta, pincel e esponja. Esta técnica aqui foi feita com pincel seco, bem fácil, rápida. E essa outra aqui foi feita com esponja. Eu preparei duas peças de metal, porque essa técnica pode tanto ser aplicada sobre madeira, MDF, metal, aonde vocês quiserem. Inclusive, eu vou usar uma esponja diferente para vocês verem como dá para variar o efeito usando só um material um pouquinho diferente, tá? Vamos à prática. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho as técnicas que nós vamos ver hoje. Aqui nós temos um enferrujado feito com esponja e aqui com pincel seco. As duas são super simples, rápidas, mas dão um efeito muito bonito. E nós podemos aplicar em peças de MDF, como é o caso dessas capas aqui, ou aplicarmos em peças de metal, já que é o metal que enferruja, né? Nesse caso aqui, foi primeiro aplicado um primer apropriado. Eu passei Galvite, mas poderia ser usado arcão ou até primer à base d'água. Só que o primer à base d'água, ele não é tão resistente. Aí, a gente deixa secar muito bem e depois pinta com tinta PVA ou acrílica. Aqui, uma dica interessante. Como essa peça tem uma curva aqui que é impossível pintar essa região com pincel pro lado de dentro, nesses casos, eu uso uma escova de dente. Essa aqui tem um plástico que ela cede. Então, eu pressionei contra a mesa para deixar essa curva bem acentuada e usei isso como pincel. Aí você consegue alcançar naqueles cantinhos ali que é impossível pintar com pincel. Aqui eu usei tinta preta, tá? Eu preparei duas para fazer em cada uma técnica diferente. Eu vou começar então pelo esponjado. Vamos falar um pouquinho sobre as esponjas antes de nós começarmos a trabalhar. Aqui eu tenho algumas opções. Essas duas são esponjas marinhas. Essa aqui é uma esponja como se fosse aquelas de cozinha, só que na verdade era de um rolinho de pintura que eu cortei ele, ó. Então, ela tem uma textura mais grossinha. E essas esponjas de banho também nós podemos usar. O importante é que elas não sejam muito fininhas, senão não vai aparecer textura nenhuma, tá? Inclusive essas aqui, a gente pode, porque aqui a superfície dela, não sei se vocês conseguem ver, ela é bem plana. Então, nós podemos dar umas beliscadas para não deixar isso tão plano. E daí, a textura fica um pouquinho mais irregular. Inclusive, aqui a bordinha também, ó, eu tirei, não deixei reta, porque senão fica marcado. Eu gosto sempre de deixar arredondada a borda. Ela simula um pouquinho mais, se aproxima um pouco mais da esponja marinha, que hoje em dia não é mais tão fácil de encontrar. Mas pode ser usada, essas aqui também, fica bem bonito. Um detalhe importante aqui que vocês podem observar são as cores usadas. São tons de marrom, ferrugem, cerâmica, laranja.
que são as cores características de metal que fica enferrujado, né? Então, não tem muito como fugir nesse caso. Outra coisa que é interessante mencionar é que nós vamos trabalhar sem usar materiais adicionais além de esponja ou pincel, porque existem técnicas de oxidação que precisam de material específico para fazer a pátina. A gente usa daí uma tinta metálica embaixo, depois aplica aquele produto que vai oxidar o metal. Mas nesse caso aqui, nós vamos usar só tinta. Eu vou usar uma esponja marinha. Esta esponja, ela precisa ser hidratada, porque ela fica dura depois de um tempo guardado, ela fica bem sequinha e aí ela não fica muito macia. Então, antes de trabalhar, nós precisamos hidratá-la. Tiramos bem o excesso de água. E aí, vamos espremer aqui num paninho ou numa toalha de papel para tirar bem o excesso. Eu costumo ir do claro para o escuro, porque aí eu não preciso ficar trocando de esponja ou de pincel. Claro, a esponja é fácil de lavar, depois o pincel nós vamos trabalhar com ele seco. Mas eu costumo trabalhar do claro, das cores mais claras para as mais escuras. Aqui eu até vou umedecer de novo um pouquinho a esponja, não quero ela tão seca. Eu dou pequenos toques na tinta e venho com ela aqui para uma área vazia, uma área limpa do azulejo ou do pratinho. E vou procurar distribuir pela esponja essa tinta de forma parelha, para não chegar lá no trabalho com muito acúmulo num ponto só. E assim também já dou uma leve diluída na tinta, ela não vem pura, ela vai ficar um pouquinho mais leve. Quando nós formos trabalhar na nossa peça, uma coisa que nós temos que cuidar é de não ficar carimbando sempre com a mão na mesma posição, porque senão vai ficar um padrão. Nesse caso, a gente vai encostando, mas vai girando. Então, vocês percebem que não fica parelha a imagem que a gente está colocando aqui. Sem apertar, ó, eu não tô apertando a esponja, eu tô levemente encostando ela na superfície. Como eu usei esponja levemente úmida para carregar a tinta, algumas áreas ficam mais diluídas e outras mais concentradas. E isso dá um toque extra, deixa mais interessante, não fica tudo muito parelhinho, muito igual. Percebem que eu estou mudando a posição da esponja a cada toque? Aqui dentro é um pouquinho mais chatinho. Eu não vou fazer lá dentro, eu vou fazer só essa borda de fora. Eu vou deixar a parte interna liso. Agora fica meio estranho, né? Mas vai ficar mais bonito. Essas partes aqui são meio chatinhas de fazer. Depois ali onde não alcança, a gente pode pegar só um pedacinho pequenininho e dar um toque lá pra não ficar sem nada.
Bem, nós vamos então secar e fazer a próxima cor. A minha primeira cor já secou, eu usei o secador, então eu acredito que vocês consigam ver que não ficou assim muito forte, justamente porque eu hidratei a esponja, então ela já deu uma diluída na tinta. Então, alguns pontos ficaram bem mais concentrados, com mais tinta, e outros ficaram bem transparentes. E eu gosto desse efeito, porque não fica uma coisa muito dura, tá? Uma pintura dura, ela fica mais delicada. Então, nós vamos agora para a nossa segunda cor, que é um laranja. E nós vamos repetir a mesma coisa, sobrepondo sobre essa primeira cor. E é claro que nós nunca vamos fazer exatamente em cima daquela primeira, então já vai dando um outro efeito. Repito a mesma coisa, sempre procurando distribuir a tinta na esponja de forma homogênea, assim, não deixar acúmulo. Sempre carrego lá e descarrego aqui. Digamos que em algum ponto houve um acidente e vocês acharam que ficou muito forte, vocês querem tirar um pouquinho sem estragar. No caso aqui, vamos supor que aqui eu achei que ficou muito forte. Vocês só pegam aqui um papelzinho e com cuidado pressiona, sem esfregar. Ó, que daí o excesso sai. Mas não compromete nada que esteja à volta. Se usarem um outro tipo de esponja, o processo é o mesmo, procurando carregar, descarregar a esponja, sem trabalhar com excesso, e também procurando movimentar a mão para não deixar manchas padronizadas. Esta esponja, como é natural, carrega mais água e mais tinta. Essas que são sintéticas, elas não carregam muito, não. É provável que vocês precisem carregar mais seguido, mas o efeito fica bem bonito. Aquela do caderno que eu mostrei para vocês antes foi feita com uma assim. Vamos secar e vir com a terceira cor. Muito bem, vamos trabalhar agora com a nossa terceira cor, que é um tom ferrugem. Lembrando que essas tintas que eu estou usando são PVA, mas no caso do esponjado, vocês podem usar acrílico também. Eu não gosto de usar acrílico na outra técnica que nós vamos fazer. Depois eu explico por quê. Olha, já está mudando a aparência, não é? Então, vamos secar e vamos para a nossa quarta cor. Nossa quarta cor será um marrom escuro. Nós vamos trabalhar também com a esponja, só que agora nós não precisamos fazer toda a superfície parelhinha como a gente fez até então. Nós podemos deixar algumas áreas sobressair essa tonalidade de ferrugem, que vai ficar mais interessante. Vamos trabalhar também a mesma forma aqui no azulejo, carregando a esponja, a pontinha, e distribuindo ela aqui nessa área limpa do azulejo.
podem ir olhando, digamos, eu achei bonita essa mancha aqui, então eu vou evitar de colocar tinta escura em cima. Vou procurar deixar ela aparecer um pouquinho mais. Ó, aqui também, ó, gostei daquele manchado, eu vou procurar deixar aparecer. Aqui dentro, onde eu estou lambuzando com a esponja, depois eu retoco com a tinta preta, tá? Não me preocupo com isso agora, para poder trabalhar mais sossegada. Muito bem, eu vou deixar isso secar e no final eu vou mostrar um toque extra, um toque especial aí. Isso eu vou mostrar lá no final, porque aí eu vou fazer na outra peça também. Eu faço de uma forma aqui e de outra forma lá, para vocês terem duas dicas extras. Vamos deixar essa quietinha, secando. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para fazer uma comparação. Olha como fica diferente de acordo com a esponja usada. Aqui foi usada uma esponja com a textura um pouco mais fina, né? Então, ela dá um efeito bem miudinho. E aqui, com a esponja marinha, já deu um efeito totalmente diferente. Então, cada esponja que vocês usarem vai dar um efeito novo. Quanto mais opções de esponja nós tivermos, mais opções de efeitos nós teremos. Agora, vamos fazer a outra técnica, técnica com pincel seco. Essa caderneta. Então, nós vamos trabalhar com uma brocha. Olha, a minha tá bem velha, já feia, tá? Mas trabalhar com uma brocha de cerdas duras. E como nós fizemos na anterior, nós também vamos do claro para o escuro. Como diz o nome, é com o pincel seco, a gente não vai hidratar ele antes de trabalhar. Nós vamos carregar um pouquinho, sem exagero. Tira bem o excesso aqui na área limpa do azulejo ou do pratinho, de acordo com o que vocês estiverem usando. E vamos trabalhar aqui com pinceladas cruzadas, bem à vontade, assim. Agora, vocês vão ver que a textura lá da base do primer que nós passamos antes de pintar de preto, aqui já vai aparecer. Mas todas as ranhuras do pincel que a gente usar, agora aparece. Um outro efeito que eu acho bem legal desta técnica aqui, é que todos esses relevos que tem a peça, eles também vão ser realçados. Vocês percebem que tá aparecendo bem aqui as bordas, e eu acho bem bonito esse efeito. Ó, pegando quase nada de tinta, tirando bem aqui, e passando de leve, roçando por cima da superfície aqui, esse pincel lambuzadinho. E aqui eu comentei com vocês antes que eu não uso tinta acrílica nesse caso aqui, eu uso a PVA. Que a PVA, ela é mais sequinha e não vai deixar o meu pincel borrachudo, porque quando nós usamos a acrílica, ela começa a secar, ela seca bem rápido. Aliás, essa aqui também seca, mas não deixa o nosso pincel unido, todo grudadinho. As cerdas ficam soltinhas. E com a tinta acrílica, isso não acontece. Nós não vamos poder usar esse pincel por muito tempo sem lavar.
E como nós não queremos o nosso pincel úmido, molhado, nós queremos ele seco, eu acho melhor usar o PVA. Não tem problema, assim, se algumas manchas ficarem mais acentuadas aqui e ali, eu acho até que fica bonito também. Mas tem que cuidar para não exagerar, alguns pontos, porque uma peça de metal dificilmente enferruja ou oxida, conforme o metal, né? De forma parelhinha. Ela acaba enferrujando mais em algumas áreas do que outras. Aqui vai ser um pouquinho chato de fazer, mas nada que seja impossível. Com cuidado a gente consegue. Muito bem, feita a nossa primeira tonalidade. Agora nós vamos para a segunda. Para não precisar lavar o pincel, eu vou tirar bem o excesso dessa primeira cor aqui numa toalhinha de papel. E aí, assim, eu posso seguir trabalhando com ele. Vou repetir o mesmo processo agora com este laranja. Como ferrugem é algo rústico, vocês não precisam se preocupar em deixar muito parelhinho, muito certinho, muito perfeito. Se acontecerem algumas manchas um pouquinho mais fortes aqui e ali, isso vai deixar ainda mais bonito, na verdade. A segunda cor está pronta. Vamos agora para a nossa tonalidade de ferrugem. Quando a gente sobrepõe uma cor à outra, nós temos que tomar o cuidado de não esconder totalmente a cor anterior, porque senão não faz sentido a gente colocar ela, não é? Então, algumas áreas fica a cor de baixo aparecendo e outras a cor que a gente tá colocando por cima fica mais aparente. Olha lá, eu achei que tinha ficado muito forte, só passei o dedo e limpei. Vou trabalhar aqui um pouquinho com o marrom escuro, mas menos do que na outra técnica, só para dar uma suavizada em algumas áreas, não ficar ela toda muito laranja. É fácil e rápido, né? A gente pode mudar a cara de uma peça rapidinho com essas técnicas. Esse marrom vai só dar uma sombreada aqui e ali, mas sem exagerar, para não perder o efeito que a gente já conseguiu aqui. Está o suficiente aqui, não precisamos colocar mais. O toque final agora, que eu vou mostrar para vocês, eu acho que vai dar um efeito muito legal. Esse toque que eu falei para vocês é o seguinte: se vocês observarem nas peças que estão criando ferrugem, muitas vezes tem pontos isolados onde o ferrugem já comeu mais o metal. E é isso que nós vamos procurar simular aqui. Eu peguei o tom ferrugem, vou dar uma leve diluída nele aqui, deixar mais molinha. Tem duas maneiras que eu faço isso, eu vou mostrar as duas para vocês. Bem fluidinha a tinta. E nós vamos respingar em alguns pontos essa tinta. Em peças redondas, nós precisamos fazer em
em partes, não dá para fazer toda a volta, ou pelo menos não é o ideal. Mas enfim, nós vamos então fazer aqui um setor. Tem que cuidar também para não ficar muito parelhinho. Se vocês acharem que foi demais, pode limpar aqui e ali. Nós vamos dar uma leve secada, mas aqui a intenção não é secar totalmente essas manchinhas, é só porque quando tem acúmulo de tinta, a tinta começa a secar das bordas em direção ao centro. E a nossa intenção aqui é que só a bordinha fique seca. Quando vocês perceberem que tá começando a ficar opaca o contorno, daí nós vamos limpar. Ó, nós vamos pressionar o papel e limpar o excesso de tinta, aquela tinta do centro que ficou úmida, nós vamos retirar com o papel. Então, não vão ficar respingos na nossa peça, vão ficar pequenas manchinhas que simulam um ponto de ferrugem. Aqui no outro lado, eu vou então mostrar para vocês uma outra forma de fazer isso. Que aí vocês não precisam se preocupar com essa questão da secagem. Aqui nessa peça que é redonda, é mais difícil de fazer essa segunda opção. Em peças planas é mais tranquilo, tá? Mas para mostrar para vocês, eu acredito que vai dar. Aí eu uso sal grosso. Então, eu escolho algumas pedrinhas e vou largando aonde eu quero um ponto de ferrugem. Aqui não vai ser difícil de fazer essa. Em peça plana é bem tranquilo, tá? Que aí vocês podem deixar uma noite inteira isso e tirar só no dia seguinte. Bom, eu acho que aqui já é o suficiente para mostrar para vocês. Então, o que que eu faço? Eu largo aqui e ali alguns grãozinhos de sal. E com essa tinta diluída, aí pode até ser um pouquinho mais diluída, ela tem que ficar bem fluidinha. Aí eu vou largar a tinta em cima do grão de sal. Até que essa tinta chegue, encoste lá embaixo na nossa peça. Eu vou aproximar para vocês olharem. Então, ó, fica o grão de sal encostadinho ali com a tinta, tem uma pocinha ali e esse grão em cima. Então, a gente deixa isso secando. Quando nós retirarmos, vai ficar um buraquinho no centro ali, vai ficar uma manchinha, tá? Então, e essa também não fica tão parelhinha a mancha quanto a outra fica mais redondinha, e essa fica mais irregular em função do formato do grãozinho de sal, tá? Então, é uma sugestão para dar um toque a mais. Agora eu vou pensar em alguma pintura extra aqui para incrementar as peças e depois eu retorno para mostrar para vocês. E aqui está o resultado final. Eu pintei um Bauer, que é a pintura colonial alemã, porque eu acho que é uma técnica que casa super bem por também ser rústica, assim como o folk art, também fica muito bonito sobre o enferrujado. Depois da peça pronta, é só proteger bem. Aqui eu passei cera impermeabilizante, mas vocês também podem usar cera em pasta, um verniz acrílico, um verniz spray. E agora é colocar na decoração da casa.
Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!